Waetzel, o envio de Jacó marca o início agora da formação do legado dos patriarcas de Abraão, de Isaque e Jacó, através dos seus filhos, para a constituição da nação sagrada. A Haftará, que acabamos de ler, ela é um forte indicativo que marca os tempos, desde a descida ao Egito até o momento em que Israel é constituído uma nação e tem seus valores comparados aos seus vizinhos, os seus comportamentos, que vai definir exatamente a missão do patriarca que traz os seus duplo nome. Mas agora, no momento em que Jacó desce na presença de Labã para constituir o seu casamento, o que lemos no decorrer dessa semana, o que vamos concluir nas falas, de tudo que pode se extrair de pensamento dessa porção, ela é, na verdade, uma história contínua e a resposta e a compreensão que teremos até o momento em que Jacó ele vai reencontrar com seu irmão Esaú. Bom, a definição foi feita. A definição de quem vai ficar com o legado é a dura decisão de que teve que tomar Isaque e Rívica sobre qual dos filhos teria o legado de constituir a nação sagrada, sobre qual recairia, sabendo que Rívica tinha informação privilegiada de que tratava-se de dois povos, um maior que estaria a serviço do menor. Mas as coisas que são nossas, por que as coisas que são nossas às vezes estão em outras mãos? Por que aquilo que é tua missão, é o teu dever, é o teu papel, é a tua recompensa, por que às vezes isso está nas mãos de outro? Por que a Hashem provoca entre esses irmãos a disputa sobre a definição da missão? Ou seja, por que precisou sofrer tanto Rívica sobre a informação antecipada do conflito entre os povos, do conflito entre irmãos? Se a tua sorte, será que está em minhas mãos? Será que a minha recompensa está nas tuas mãos? Por que às vezes os nossos resultados dependem das nossas atitudes e das nossas lutas? Por quê? Por que isso? Por que Hashem já não distribuiu a Jacó o que é dele e a Esaú o que é dele e cada um segue sua missão? Por que nós estamos vendo Jacó ficar exilado 20 anos? Por dois motivos. Exilado, fugindo da morte do seu perseguidor, e para contrair um casamento. E o contrair o casamento torna-se a missão principal, só que nesse período, nesse estágio em que Jacó estará na presença de Labã, ele também está desenvolvendo uma personalidade que não pertencia a ele. Porque a descrição do avermelhado, perito caçador, de cujo o pai se agradava das caças, e o outro, qual que era a característica do outro? O outro que habitava em tendas, ou seja, era a satisfação da mãe. Nós temos um verso bíblico que diz que tema a repreensão do teu pai e a lei de tua mãe. Não é isso? Isso é o Musaf. É o que constitui a tradição dos pais de Pirkei Avot. É por isso que nós estudamos.
tema a repreensão do teu pai e a lei de tua mãe. Na distinção desses dois filhos, foram traçadas a personalidade e a missão dos dois. Só que aquilo que era de Jacó estava onde? Estava aos cuidados de quem? Aquilo que Rivca soube, duas nações há em você. E o maior vai servir o menor. Agora Rivca, que se agradava do filho que habitava em tendas, dá a ele as informações. O legado é teu. Só que o primogênito é ele. O que é para você fazer está nas mãos do outro. Você tem que sobrepor, se impor do famoso jeitinho não brasileiro, do famoso jeitinho de Jacó. O irmão volta cansado, encontra um guisado vermelho e diz: me dê desse guisado. Não, me troque pela tua primogenitura. Mas o que me serve a primogenitura se estou prestes a morrer? Me dê logo desse guisado. Então essa negociação, essa transação, isso continua acontecendo conosco. Porque às vezes o teu papel e a tua missão envolve você ter que se impor, se indispor com alguém. Para você se estabelecer. Jacó era pacato, estava em tendas, mas não ao ponto de se recusar a cumprir o seu papel. E o cansar-se, o cansar-se de Esaú está relacionado a alguém que antes disso estava muito determinado a fazer todas as transformações necessárias e talvez mais um pouco. Sabe aquela determinação? Hoje eu vou acordar mais cedo e vou terminar. E se necessário ficarei além, mas vou terminar hoje isso aqui. Então Esaú, ele tinha essa predeterminação de levar o legado dos seus pais, de Abraão e de Isaac. Ele tinha toda a intenção e a boa intenção de consertar as partes do mundo até da qual Deus não exige o conserto. Então quando, nos seus 15 anos, ele diz: de que me serve a primogenitura se estou prestes a morrer, é o momento em que a pessoa desiste da sua missão, ela desiste do seu papel, ela se cansa, porque ela começa a construir, a reformar, a movimentar, mas não tem like, não tem reconhecimento, não tem aprovação, tem oposição, tem crítica, tem perseguição. É o custo e o ônus de você estar no lugar de promover as coisas certas. É isso que Esaú enfrentou. Ele tinha os direitos da primogenitura, ele tinha as condições, ele tinha as habilidades, ele tinha o apoio. Então, quando diz que se cansou, ele se cansou, é porque há esse embate, há esse ônus de todas as coisas certas e corretas que precisamos fazer. Você espera o quê? Que vai ser aplaudido? Que você será reconhecido? Que você será aprovado? Todas as pessoas imediatistas, elas não conseguem superar a sua missão. Porque se ela depender do like,
Se ela depender de alguém, põe a mão na tua cabeça e fala: olha, meus parabéns, ela não faz. E você está fazendo a coisa certa, está fazendo a coisa correta, mas tem alguém ali reprovando, criticando, retirando o apoio, retirando o suporte. E muitas vezes você se encontra sozinho. De que me serve a primogenitura? Para que eu quero isso na minha vida? Não quero. Fique para você. Agora, Jacob, ele passa a assumir isso. Você não queria? Você não queria o legado? Você não queria estar na oportunidade? Porque às vezes nós estamos de um ponto de vista e que estamos vendo as coisas sendo feitas e nós estamos ali, não, se fizesse desse jeito ficaria melhor. Se fizesse daquele jeito vai ser mais rápido. Só que você não tem as ferramentas e nem a posição para fazer aquilo. E Jacó estava nessa posição. Ele já passava a ter a ideia do que é para ser feito, mas eu não tenho legado, isso não está nas minhas mãos. E agora, pessoal, com a bênção de Isaac, que diz: jura-me que não se casará com as moças de Eretz Canaã, e que se casará com as parentes da tua mãe. O que Esaú fez? Esaú diz assim: Esaú viu que desagradara aos olhos de seu pai. E como que ele vai consertar isso? Ele vai se aparentar com Ismael. Ele vai se aparentar com Ismael. A diferença, meus irmãos, é que Esaú, ele teme a repreensão do pai, mas não teme a lei de sua mãe. Ele não teme a lei de sua mãe. Musaf. E nessa analogia, o pai é Deus e a mãe é quem? Quem que é a mãe? Tema a repreensão do teu pai e a lei de tua mãe. Quem que é a mãe? A mãe é Israel. Então, Jacó, ele agora está. Quantas vezes nós esperávamos pela oportunidade de estar na posição de fazer a diferença? Aí nós conseguimos a posição de fazer a diferença, mas nós nunca temos o olhar para as dificuldades daquele que está no lugar de fazer a diferença. E a Yaakov, ele vai então nessa missão de assumir a personalidade daquilo que pertencia a seu irmão, passando um período na presença de Labã. Esse período, pessoal, esta porção que caiu no terceiro ciclo, para nossa compreensão, ela dá os 20 anos de que a Haftará está indicando um traço de caráter que foi assumido, inclusive, por Efraim, o reino do norte, a casa de Israel.
Yaakov precisa se deparar com, se não com todas, com parte das situações que fez com que seu irmão se cansasse. Não é bonito nós estabelecermos o plano de Deus na terra entre nossos irmãos? Não é bonito? Mas estamos prontos para enfrentar os desafios? Tem um Midrash que diz que Yaakov passou 14 anos estudando nas tendas de Shem e nas tendas de Ever. Por qual motivo mesmo a sua mãe o admirava? Porque ele era um caçador? Por qual motivo? Porque ele habitava em tendas. Ele estudou nas tendas de Shem, nas tendas de Ever. As tendas de Shem é a parte da Torá em que nós aprendemos a nossa relação entre o homem e Deus. E as tendas de Ever é a parte da Torá que nós aprendemos da relação do homem com o homem. Parabéns para todos vocês. Bom seria se nós estivéssemos num mosteiro, com todas as coisas necessárias, estudando o Torá, rezando, prontos para receber o Shabat, prontos para o jejum de Yom Kippur, prontos para as matzot de Pessa, sem incômodo de petistas, de bolsonaristas, de outros loucos que estão no nosso caminho. Sem ser contrariado pelo cunhado que não empresta dinheiro ou que pede dinheiro emprestado. Sem a cobrança do Rabi Shaul, porque não estou indo à sinagoga. Não era bom estudar só nas tendas de Shem? E me relacionar com ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Deus? É ou não é? Mas não. Agora nós precisamos aprender com Ever. O que um caçador faz? Um caçador sai pela manhã, estuda a sua presa e a atrai. Esaú era um perito caçador de homens, tinha um poder da persuasão, tinha as capacidades de estabelecer os negócios. Ele saiu com a meta de venda de manhã e quando chegava à tarde ele tinha superado a meta. Por que seu pai tinha prazer nele? Mandava pavimentar uma rua e tinha lá 3, 5, 10 quilômetros de ruas pavimentadas. Construiu aquedutos. Ele foi desenvolvendo, foi trazendo a transformação. Mas o que você encontra quando você tem que transformar o mundo? Você encontra o cunhado, você encontra o petista, você encontra o bolsonarista, você encontra o isento, você encontra o anarquista, você encontra o amarelo, o branco, o azul. Você tem que lidar com as pessoas. E agora Yaakov tem que passar esse período na presença de Labã. Nós precisamos provar para nós mesmos. E tem coisa, pessoal, que você precisa convencer os que não gostam de você. Os nossos resultados positivos, às vezes, dependem da aprovação daqueles de quem você não tem prazer de estar perto. Às vezes os nossos resultados estão nas mãos daqueles de quem você não concorda, é antagônico, nós não nos batemos. As nossas lições
os nossos consertos, as partes de nós que precisa de conserto, às vezes a peça está lá, do lado dos petistas ou do lado dos bolsonaristas, que eu tô tentando desenhar para vocês o antagonismo de Jacó e Esaú. Tem conserto de Jacó que ele está nas mãos de quem? De Esaú. A peça que você precisa está lá na mão dele. E você tem que conviver com ele. Você tem que se acertar com ele. Porque do contrário nós ficaríamos aonde? Nas tendas de quem? Na tenda de Shem. Shacharit. Almoço. Minhá. Torá. Passou o dia. Olha que judaísmo lindo. Mas não, você tem que sair de manhã. Tem que fechar a tua meta. Tem que estudar para a prova. Tem que preparar as crianças. Tem que falar bom dia para o cunhado, para a cunhada. Tem que vender para Esaú, tem que comprar de Jacó. Então essas nuances da vida que é o que nos torna melhores. Eu digo que a sinagoga ela é o laboratório de experimento de dois importantes componentes, a Torá e o homem, a Torá e a mulher. Você quer nascer e morrer judeu sem problema nenhum? Seja judeu da tua casa. Você vai morrer sem ser contrariado. Você põe no YouTube o rabino que você gosta de ouvir, você reza na hora que você quer rezar e está ali. Agora, você quer se aperfeiçoar do desafio que Deus fez a Abraão, se enfia dentro da sinagoga e você vai começar a ter os piores problemas da sua vida. Uma que tem que rezar no Shabat com chuva, né, filho Maria? Sai com chuva de casa. Lá de casa ninguém precisou sair da chuva, né? Então o convívio da comunidade, ele é o experimento daquilo, desses dois componentes, você e a Torá. Por quê? Nós unimos esses importantes elementos. Então, quando fala que Yaakov estudou nas tendas de Shem e nas tendas de Ever, é porque nós precisamos lidar. Por que a dedicação da Haftará está falando sobre uma conduta de um justo que está trapaceando nas balanças? Ele devolve o troco a menos. Ele engana no peso. Não engana no peso? Quantas vezes Jacó teve o acordo com seu sogro mudado? Quantas? 10. 10 vezes. E Efraim, o filho de Rachel, o que Rachel fez nessa porção aqui? O que Rachel faz nessa porção aqui? Na saída, o que ela faz? Ela esconde a idolatria do seu pai. Efraim é filho de quem? De Leá ou de Rachel? De Rachel, de Raquel. A conduta de Efraim está sendo questionada em toda a Haftará pelo profeta Oséias. É desonesto, engana. Ele lisonja o Egito com o seu azeite. Ele fala para o seu irmão Jacó: vocês eram para ser meus escravos, porque lá no Egito vocês falaram: nós te serviremos, libere o menino. A inimizade dos irmãos, ela continua.
ela continua na vida dos filhos de Jacó, não é o que nós vamos ver agora? Se cada uma das tribos vivesse assim, um no Brasil, outro na Argentina, assim, não teriam brigas, só mandariam carta: saudade, irmão Efraim, ora venha rezar conosco, não é? Não dá saudade do parente? Agora, se o parente passa mais de 3 meses junto, aí ele já começa a dar coceira, não é? Da briga pelo controle da TV. Mas não, agora esses 12 irmãos têm que conviver agora com os traços de personalidade daquilo que nós aprendemos nas tendas de Shem e de Ever. Então, Yaakov, ele vai ter que assumir a personalidade daquilo que estava em Esaú. Ele vai ter que ser também, não só um Cohen, mas ele também vai ter que ser o Meler, ele também vai ter que ser o caçador. Qual eram os traços que a Torá, que o Taná descreve daquele de quem vem Machia? Dos filhos de Jessé. Esaú não é o avermelhado? Não é? E Davi? Davi é o avermelhado. Davi é perito na caça, na briga. Foi ou não foi? Davi superou os generais de Esaú, do rei Saul. Quando aparece Golias, ele rejeita as armaduras do rei e derruba o Golias. E aí ele passa a trazer todas as conquistas do reino de Israel. Quem era ele? Ele era o avermelhado. Ele é o que brigava. Ele é o que conquistava. Quem conquistou Jerusalém de Jebus? Foi Davi. Então Jacó, ele não pode ser só um estudante. Não tem um estudante que tem 60 anos e ainda mora com a mãe? Ele não fez o estágio? Não tem? É isso que transforma o mundo? Você ser um erudito que mora com a mãe, você tem 60 anos e mora com a mãe. Não, nós estudamos como um preparatório para enfrentar o mundo. Eu tive alguns professores solteiros, 60 anos, ia com a meia branca, outra preta, e tinha só ideias de revolução, mas nada de concreto. Agora Jacó precisa ir para a luta, ser experimentado pelo que o mundo tem. Aonde nós vamos transformar? Onde precisa de transformação? Qual que é a intenção? Por que Deus precisa de uma nação sacerdotal? Não é para influenciá-las? Não é para transformá-las? Então, quando nós evitamos o embate, o contato, nós retardamos a mudança no mundo. Nós atrasamos a transformação. Inevitavelmente, nós temos que sair pela madrugada e voltar com a caça na mão. Então, quando Jacó passa esse período de 20 anos, ele tem que conviver com o pior do caráter humano, que é o Lavã. O Lavã, o seu sogro, homem rico, mas ausente das virtudes e da honestidade. Ele trabalhou por, como diz a Haftarah, ele serviu por uma mulher
e trabalhou pela outra. Laban percebeu que tudo que Jacó fazia prosperava, então eu tenho que protelar, eu tenho que prorrogar o período que ele preste serviço para mim. Jacó começou a trabalhar para mim e o meu rebanho triplicou. Eu tenho que achar um jeito de ele ficar mais 7 anos. Então, no lugar de Rahel, eu vou pôr Leá. Não é? E aí vem a consciência. Ele foi lá brigar com o sogro. O senhor me enganou. Aí Laban diz assim: aqui as menores não precedem as mais velhas. Aqui não. O que ele quis dizer? Você enganou teu irmão lá. Mas aqui não. Aqui é mais velha primeiro. O nosso conserto, pessoal. O conserto das nossas falhas, porque quem diz que somos completos? Quem é completo são as pessoas que não precisam da Torá, porque ele está completo. E nós que precisamos das nossas falhas de personalidade, de caráter, exatamente o nosso conserto. Você pensou, você tem que aprender sobre moral com alguém que é desonesto? Aí Jacó fez assim. Entendi tudo. Estou entendendo. E até o momento que ele tem que trabalhar pelas suas ovelhas, pelo seu próprio rebanho, ele tem o seu preço modificado, o seu acordo modificado em 10 vezes. E é aí que está a diferença, pessoal. Todas as 10 vezes em que o acordo era mudado, o que acontecia com Jacó? O que acontecia? As coisas continuam dando certo. As coisas continuam dando certo, mesmo quando alguém tenta te prejudicar. Quando nós sabemos os nossos valores e temos a capacidade de ampliar o nosso conserto, sem evitar o embate, nós potencializamos o conserto da nossa alma e passamos a ter compreensão da nossa missão e do nosso papel. Quando que Jacó entendeu a sua missão? Quando? Quando que Jacó vai entender? Ele sabe do legado que ele tem que levar, mas quando que ele vai entender os momentos de cada acontecimento? Se Jacó, como um profeta, ele foi ter compreensão só depois da notícia de que José ainda vive? O que vocês acham? Vamos entender mais. Vamos ao Salmo 3, Terrilim 3. Ele fala de uma época do rei Davi de 65 anos. 65 anos, Davi enfrentou fortes oposições. E aqui ele está enfrentando, refletida no Salmo 3, está aqui o seu filho, Absalão, se tornou o maior perseguidor. Diz assim: Senhor, quão numerosos são os meus atormentadores. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação de Deus para ele. Você entendeu? Quando você está no papel, sabe quem que é esse aqui? Davi. Não é bonito hoje ler
As histórias de valentia de Davi, eles estão quase que nos finais dos Salmos. O heroísmo, as conquistas, as vitórias, os momentos alegres estão lá no finalzinho dos Salmos. E no 3, que é onde deveria estar o sucesso de Davi, nós nos deparamos com o quê? Com o espelho da realidade daqueles que decidem consertar alguma coisa. Nós estamos falando de um rei que foi perseguido pelo seu próprio rei, foi reprovado pelo pai, foi reprovado pelos irmãos, teve oposição do sul, foi perseguido pelo filho e quase foi sabotado pelo outro filho quanto ao seu legado. Esse é o espelho daquilo que nós passamos a entender o Esaú, quando ele diz assim: de que me serve a primogenitura se estou prestes a morrer? Aqui, Senhor, quão numerosos são os meus atormentadores. Muitos se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma: não há salvação de Deus para ele. Mas para tu, Senhor, és o meu escudo, para mim, para minha alma, para erguer o meu orgulho. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele me responde da sua montanha sagrada. Eu me deitei, eu dormi, no entanto, eu despertei, pois o Senhor me suporta. Eu não temo a inumerável gente que se desdobrou contra mim de todos os lados. Levanta, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu golpeaste todos os meus inimigos na face, e tu quebraste os dentes dos perversos. A salvação é do Senhor, sobre o teu povo recai a tua bênção. Isso aqui é um desabafo. Mas ele trocou a sua primogenitura pelo guisado? Não trocou. Ontem eu fazia entrevista com um jovem de 20 anos lá de Campinas. Um jovem que não precisa guardar Shabat, não precisa ter restrições para comer, ele entra no shopping, pode pedir de tudo. Não precisa pedir licença para guardar Yom Kippur, para jejuar. Sabe que você tem que mendigar na empresa e fala assim: me libera o dia do Yom Kippur. Ele não precisa disso também. Ele não precisa restringir nas suas escolhas uma esposa dentro do judaísmo. Ele pode casar com qualquer outra. Mas o que ele quer? O que ele queria? O que ele pretende? Ele pretende passar para o lado de cá. Eu falei para ele: não faça isso. Fique aí. E a Sueli falava: você vai espantar o rapaz. Eu falei: não. Eu não posso mentir para ele que a vida dele aqui vai ficar muito mais difícil. Eu falei: você tem que circuncidar. Tem que circuncidar. E depois que você decidir restringir tua alimentação, restringir a tua escolha de casamento, restringir os dias que você pode fazer alguma coisa para você, você tem que rezar com pessoas de todos os tipos, e ainda você tem que pagar para ser judeu todo mês. Você tem que ajudar a tua sinagoga. É isso que você quer? A Sueli falava: Shemuel, você vai espantar o rapaz. Não seria mais fácil nós falarmos: venham os mancos e os coxos, os cegos e os surdos, porque aqui vocês serão curados. Venham todos.
Você que tem crise no casamento, venha. Nós deveríamos falar isso? Ou prevenir a pessoa da sua escolha? Davi, ele está falando sobre o enfrentamento, quando nós decidimos dar um passo para ter uma melhor conexão com Deus. Ontem foi incendiada uma sinagoga na Austrália. 12% dos ingleses desejam que os judeus saiam. Mataram um rabino ortodoxo. O antissemitismo está aumentando o número de pessoas que odeiam o judaísmo. Mas o que Davi está enfrentando não é o antissemitismo, é crise interna. Aonde estão esses atormentadores e perseguidores? Aonde vocês acham? De quem que vocês acham de que Davi estavam falando? Eram de oposições. Quantas vezes você vai ter que contrariar alguém para você chegar naquilo que só você está vendo? Quantas vezes? Quantas vezes você tem que se impor? Você tem que driblar para você conseguir chegar na onde pretende chegar, com a desaprovação dos que estão do teu lado. Então é sobre isso que o legado, tanto que lá na frente do reencontro dos irmãos, dos antagônicos, Esaú vai falar assim: não, fique na terra, e eu vou para Seir. E foi para Seir. Esaú não tinha problema com a terra, não quer saber da terra, fique com a terra. Tanto que ele se aparentou com quem? Com Ismael. Esaú se aparentou do Ismael. Por quê? Porque ficou definido que quando Jacó descer para o exílio, Ismael vai definir sobre o que fazer da terra, e Esaú vai definir como tratar com Deus. Porque o temor de Esaú é sobre a repreensão do pai, não sobre a lei da tua mãe. Então ele vai ditar como e quando vocês podem falar com Deus. Eu defino isso, Esaú diz. E Ismael vai definir sobre o que fazer da terra. Por isso que tantos judeus foram convertidos ao Islã e ao cristianismo à força. Por quê? Porque Israel precisa se impor, ele não cede pressão. Muda o acordo, coloca tropeço, persegue, mas ele não muda o seu acordo, ele não muda o seu propósito, ele não se subjuga, porque a bênção de Isaac aos dois foi, quando ele diz assim: meu pai tem uma bênção para mim, o que Isaac disse? Você viverá do orvalho da terra, crescerá muito e viverá da espada. Porém, servirá a teu irmão. O servirá a teu irmão é de que o teu irmão não vai se subjugar a você. Então, se não é essa persistência de resistir a todo tipo de pressão interna e externa, existiria o judaísmo hoje com prongros, cruzadas, inquisição, holocausto, antissemitismo, e hoje o antisionismo. Não existiria judaísmo. Nós não estaríamos aqui.
Então, quando ele se casa com a filha de Ismael, é a forma como eles indicam que quando Jacó descer ao exílio, como eles ditariam as regras. E foi isso. A Haftará de hoje, ela está repreendendo o comportamento de Efraim, filho de Raquel. Efraim é descendente de José, o José do Egito, do Yehoshua que conquistou as terras de Eretz Canaã. Esse é o filho de que Judá teve que dizer: libere o menino e eu ficarei como teu escravo. É isso que a Haftará de hoje está censurando. Porque quando, da briga de Jeroboão e Roboão, o descendente do rei Salomão, eles contestaram o comportamento da descendência de Davi e dividiu-se o reino do norte e o reino do sul. A tribo de Benjamim e de Judá constitui o reino do sul, com seus levitas. E o reino do norte, Samaria, Efraim. Então dividiu-se os irmãos José e Judá. José é Efraim. E Efraim, para não permitir que o reino do norte fosse a Jerusalém nos dias sagrados, nas festas sagradas, ele começa a estabelecer os pontos de idolatria e restabelece o bezerro de ouro em pontos do reino do norte, para que o norte não fosse a Jerusalém e o seu coração se derretesse de volta ao reino do sul. Então ele desvia o comportamento, adotando uma postura de idolatria. A sua idolatria somada a um comportamento comparado ao de Lavã. A censura do profeta Oséias, ela está direcionada para o norte. De todos os profetas que foram, Elias foi enviado para onde? Aonde Elias foi enviado? O profeta Elias. Ele foi censurar quem? Ele foi censurar Acabe, ele foi censurar o norte. Quando do desafio, Israel falou assim: o que os israelitas disseram sobre o sacrifício de Elias? O que eles afirmaram? Lembram ou não? Verdadeiramente só o Senhor é Deus. Por quê? Por quê que só o Senhor é Deus? Porque Israel tinha dividido a sua opinião. Israel, que sai do Egito com a liderança de Moisés, acreditava em Deus. E depois eles passaram a acreditar em outros deuses também. Então eles compartilhavam os espaços com crenças divididas. As crenças divididas. Então, a censura do profeta Elias e de todos os outros profetas, de que Oséias diz assim: eu mandei os meus profetas falarem com vocês sobre o comportamento de vocês, sobre a idolatria de vocês. Então, quando do sacrifício de Elias, por que eles dizem só o Senhor é Deus? Por que eles dizem só o Senhor é Deus? Por quê, pessoal? Porque tinha outros, ao que chama-se diamantes. Eles não deixaram de acreditar no Deus de Israel.
É que eles passaram a acreditar também em outros deuses. O cristianismo de Esaú. O cristianismo de Esaú, o profeta Obadias chama Esaú de humilhado. Por que humilhado? Porque Esaú, que vai se estabelecer no Ocidente, em Roma, ele não tem um dialeto próprio. O romano, o italiano, é uma derivação do grego. Quem traz uma melhor descrição do que Obadias está definindo sobre Esaú é o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele fala de todos os reinos emergentes que vão surgir. Ele fala do rei, dos animais que surgem, descrevendo as características desses reinos, da Babilônia, da Média, da Pérsia, da Grécia, e o quarto animal, como que era? Ele era indescritível. Por quê? Porque Roma, ele assumiu as características de todos os povos idólatras. Ele não tinha uma cultura própria, ele não tinha um dialeto próprio. Ele é resultado de assimilações contínuas. Tanto que, no período do judaísmo, em que os romanos permitiam o judaísmo, eles proibiam outras religiões. E muitos e muitos romanos, eles gostavam dos ensinamentos judaicos. Então, todas as sinagogas da diáspora eram sinagogas lotadas de gentios, de romanos. E eles não conseguiam passar para o outro lado porque tinha um bloqueio relacionado às suas crenças pagãs. Porque uma das principais crenças dos romanos era o culto ao corpo, que era uma crença dos gregos. Nas Olimpíadas lá, o que é o símbolo das Olimpíadas? Não é um atleta bem vestido? É um atleta nu. O culto ao corpo não permitia que eles circuncidassem. Por isso que Paulo, o apóstolo cristão, ele vai resolver esse impasse, tirando essa obrigação dos gentios de não se circuncidarem. Ele tira esse bloqueio e vai permitir que essa nova religião que surge no primeiro século, ela vai fazer uma junção. Por isso que, vejam só, o judaísmo foi proselitista até um período da Idade Média. Depois não mais. Principalmente com a ascensão da igreja, depois do terceiro século, o judaísmo deixou de ser proselitista. Não mais. E as comunidades da diáspora, elas eram muito mais efervescentes do que propriamente em Jerusalém. Porque o assédio dos gentios sobre o judaísmo era muito forte. E os bloqueios que impediam de que muitos se tornassem judeus era a circuncisão, a abstenção, o kashrut e os dias de guarda. Eram os bloqueios. Então, quando esse bloqueio foi tirado pela igreja, por Paulo, o apóstolo Paulo é turco, com cidadania romana. Ele tira esse bloqueio e equaciona o problema, porque a resistência cristã no primeiro século, ela aconteceu dentro da Judéia, não fora.
Então a adesão e o crescimento do cristianismo, ele foi mais externo do que interno. Porque ele consegue resolver essa separação, e ao mesmo tempo em que os romanos, da destruição do templo, os judeus se tornam muito suspeitos. Como que o mundo está tratando o judaísmo hoje aqui? Paz e amor? Você passa na rua, eles falam Shalom Adonai. Não. Eles estão queimando sinagogas. Nós lemos aqui o Miraish. O que é o Miraish? O Salmo 34, é isso? É? O Salmo 34, que diz assim, como que é que diz a tradução? Abra lá na página 310, no Sidur, cadê? Acontece que depois da destruição do templo, a vida judaica ficou muito perigosa para fora. E havia olheiros e espiões por todos os lados, a captura de judeus pelo que falavam. Pelo que falavam. Então a vida judaica se tornou muito perigosa. O que diz aí? Quem é o homem que deseja a vida? Isso, obrigado. Quem é o homem que deseja a vida e preza os dias para ver o bem, o que ele tem que fazer? Guarda a tua língua do mal e a tua boca de falar palavras dolosas. Então, isso era um aviso, não é Urash, é o nome do rabino, que ensina sobre Lashon Hará. Não. Vou lembrar aqui. Então ele diz que os romanos ficavam à espreita com muitos espiões, procurando por pessoas que falavam contra Roma. Quem é que falava contra Roma? Os judeus. Então, quando ele via alguém falando, ele gritava na praça e dizia assim: quem quer comprar o quê? A lixia. A lixia que fala? A lixia da vida, era uma fruta, alguma coisa assim. Era um sinal de que tinha espião. Em outras palavras, cala a boca que tem um romano te ouvindo. Você vai ser preso. Então, aí ele diz assim: quem é o homem que preza os dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e a tua palavra e a tua boca de falar palavras dolosas, porque era uma forma de se prevenir. Então, com a destruição do templo, o judeu ficou muito suspeito, perseguido, tanto quanto hoje, mas surge uma nova vertente de uma dissidência da religião judaica, que vai ser o cristianismo. Ele vai se desenvolver no primeiro século, até que ele ganhe a aceitação do Estado, do Império Romano. O Império Romano não vê problema em sobreadotar um Deus. Ele só não quer que coloca ética. A questão da ética deixa conosco. As questões da crença, tudo bem. O que é o símbolo do Natal? Então, o cristianismo, quando aceito pelo Estado romano, ele vai ter aquela capacidade de sugar e de nutrir as crenças de outros povos dentro dos seus princípios. Ele vai trazer isso aí.
O Natal é uma idolatria para o judeu, não para o cristão. Certo? Então, o Império Romano ele vai se adequando, que é quando vem esse concerto. Na última Haftará da semana passada, quem é que falava com vocês? Quem é que falou conosco na última Haftará? Que profeta que falou conosco? Malaquias. Malaquias fez o comparativo. Vocês me perguntam, como que o Senhor nos ama? Não é isso? Aí Deus responde, não aborreceu o Eterno a Esaú e amou e preferiu a Jacó? E como que vocês me perguntam, como que nos ama o Eterno? Então Esaú, ele vai se tornar essa alternância. Nunca os dois estarão juntos. Ora, Jacó, que é Israel, está por cima e Esaú por baixo. Mas o que disse Isaac? Quando você se impacientar-se e sacudir os teus ombros, então alternância. Esaú por cima e Jacó por baixo. Isso é o que determina o período do exílio. Então, o exílio judaico, ele é um período de alternância. Quando a nossa moralidade ela fica abaixo do esperado, nós permitimos que Esaú se levante. Entendeu? Que Esaú prevaleça. Nós estamos num período da diáspora. Então Jacó está subjugado. Está subjugado. Ou seja, quando do casamento desses dois parentes, Esaú com Ismael, é a determinação de quem dita as regras no período da diáspora. Essa determinação. Mas nunca tira de Jacó o seu legado, aonde quer que ele esteja. Porque é o que a Haftará também está falando de Efraim. E Deus diz assim, eu não sou homem para mudar os meus pensamentos e nem as minhas palavras. Porque eu jurei a Efraim e jurei a Israel. Então, seja lá onde for que esteja Efraim, é o papel de Mashiach trazê-lo de volta para o seu próprio lugar, trazê-lo do exílio. Né? Então, pessoal, quando das crenças de Esaú, é a capacidade que ele tem de ser uma religião semi-monoteísta. Ele acredita em Deus, mas também acredita em outras crenças. Ele tem outras práticas. Ele teme a repreensão do pai, mas não a lei da mãe. Ele tem uma relação com Deus. Ninguém pode negar. Mas as suas crenças, elas vão acontecer que... Por que nós esperamos o profeta Eliarro no Pessa, na Havdalá e na redenção final? Por que nós esperamos o profeta Eliarro? Para anunciar Mashiach para quem? Para quem que Eliarro Hanavi anuncia Mashiach?
Para quem? Vocês acham que João Batista, o Elias cristão, anunciou Machia para as 12 tribos? Anunciou? Eles reuniram as tribos perdidas lá? Sim ou não? Não! Não reuniram. Para quem que o profeta Elias foi enviado? Foi. Ele não foi enviado para Samaria? Não foram as tribos que disseram só o Senhor é Deus? Ou em outras palavras, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eles não ficavam dividindo as suas convicções. Não. Só o Senhor é Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, o profeta Eliarro que anuncia Machia, ele tem papéis distintos. Quem que precisa saber sobre Machia? A promessa da Haftará está sobre o que Deus diz. Vocês são enganadores e são idólatras. Mas o que eu prometi, eu vou cumprir, porque não sou aquele que muda o pensamento e as palavras. Uma vez que eu jurei, eu cumprirei. É necessário de que todas as tribos sejam reunidas. Então, quanto às nossas missões, pessoal, o nosso papel de transformar o mundo, de seguir com o nosso legado, não tem moleza para ninguém. Tem vontade de fazer as coisas certas, tem vontade de se conectar com o sagrado, não há tranquilidade para quem queira isso. Há recompensas, mas nós não iludimos ninguém sobre os papéis de quando nós decidimos fazer a coisa correta. Está sendo fácil para Jacó aqui? Você acha que você merece um Labão na tua vida? Merece ou não? Mas às vezes um Lavan, ele é um objeto de refletir. Não é o que o profeta está falando agora para Efraim? O comportamento de Efraim está sendo comparado a quem? A Labão, o enganador, o trapaceiro, o que tira vantagem do engano. Quando do encontro de... ele não fala aqui na Haftará que o anjo chorou? O anjo de Esaú chorou. Por que o anjo de Esaú chorou por causa de Jacó? Por que vocês acham? Quando foi que o anjo pediu para Jacó falar, me solta? Que horas? Oi? 4 horas da manhã. No alvorecer, está alvorecendo às 4 mesmo. Quem vai fazer jejum tem que começar antes das 4 da manhã. Porque 4 e pouquinho já é o alvorecer. Não é? Aqui, horário de verão. Quando do alvorecer, o que o anjo pediu para Jacó? Deixe eu sair. Não me impeça. E o que Jacó pediu? Me abençoe. Qual que foi a dificuldade do anjo? Qual que é o teu nome? O meu nome é Jacó. O anjo diz assim, então não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Por quê? Mas lutaste com Deus com quais armas?
Hã? Porque como homem, lutaste com Deus. Você está entendendo que a resposta da bênção que nós precisamos está na mão de quem nós não, às vezes, nem gostamos muito? O anjo de Esaú que abençoou quem? Né? Vocês não leram a Raftará? O anjo chorou. O teu pai fez o anjo de Esaú chorar, Efraim. Nós precisamos enfrentar as nossas falhas de personalidade, de caráter, exatamente nos desafios, nos laboratórios que temos. Viver em comunidade, pessoal, é tensionar a alma. Com 613 mandamentos, 248 órgãos, 365 nervos. E consertando, se aperfeiçoando, se elevando, crescendo. Eu digo que nós não esperamos por reconhecimento de ninguém. O que nós esperamos? Respeito. Respeito. O respeito só pode ser dado por quem não bota fé em você. Aqueles que dizem assim, você não vai conseguir, você vai se ferrar, você não vai dar conta, cadê o teu Deus? E é tão certo que você não vai conseguir para ele que ele faz essas afirmações. Só que aí o que acontece? Acontece que Esaú se depara com um Jacó rico, com filhos, com as esposas de que seu pai o recomendou. Sem perder o caráter, sem perder personalidade, sem trapacear, sem perder a confiança. Por isso que Jacó, ele é o melhor do judaísmo na adversidade, aonde não tem cachurute, aonde não tem sinagoga, aonde não tem mikve, aonde não tem rabino, aonde não tem apoio. Você tem que enfrentar o diabo, vivendo o judaísmo. Você vai morrer, você não vai dar conta, você vai perder, você vai se cansar, você vai chutar o balde. Você não vai dar conta. Você não vai ter apoio. Eu vou pôr gente para te criticar. Eu vou pôr outro para puxar o seu tapete. Eu vou pôr outro para te enganar. Eu vou pôr outro para te perseguir. Qual que é o teu nome? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como homem, você lutou com Deus. E venceste. Te chamarás Israel. Quem é que deu reconhecimento? Foi o rabino? Foi o rabino que elogiou Jacó? Tzadik, você é lindo, justo, bom, bonito. Não. Foi o oponente. Foi o que viu, o que torceu, o que fez de tudo para você não conseguir, e você conseguiu. Ele diz assim, então, você venceu. Você se chamará Israel agora. Por que o Ocidente se dá bem com Israel? Por que o Ocidente se dá bem com Israel?
Por que os cristãos gostam de Israel? Torá, Shabat, abstenção de carne de porco, circuncisão, isso é tudo coisa de judeu, coisa de Jacó. Queima a sinagoga deles. Mas Israel é o que vence as disputas. Ele sai para caçar com chuva, com frio. Ele sai para caçar e volta com a caça. Por isso que você merece ser chamado Israel, porque esse nome estava reservado a ninguém mais e a ninguém menos do que Esaú. E Israel representa o legado dos que vencem. Israel representa o legado dos que chegam no final, enfrentando os desafios como homem. Por isso que Deus trata de duas formas diferentes. Deus trata com os filhos de Jacó. E Deus trata com os filhos de Israel. Mas não é a mesma pessoa? Não é o mesmo patriarca? É, mas com missões distintas. Israel é o que venceu os desafios. Ele merece morar na terra que Deus prometeu. Por isso da censura de Efraim. Quando não merecemos, somos colocados para fora da terra. Então, volta a alternância. Quando da redenção, vai se referir a todos os judeus, a todos os israelitas, a todos os hebreus que venceram, que chegaram até o final. É conquista, pessoal. Então, tudo que eu falei para vocês, eu propus para vocês, que esta porção, ela nos explica o que vamos ver na próxima semana. Nós vamos compreender na próxima semana sobre as características desses povos, Israel, Esaú e Ismael. Eles têm missões, povos, bandeiras e lugares no espaço de que Deus deu a cada um deles. Quando nós compreendemos isso, pessoal, nós passamos a ter uma visão do mundo e passamos a compreender a nós mesmos, passamos a compreender a Torá, passamos a compreender a nossa missão. E o Natal também. Você tem uma visão judaica do Natal. E esse ano nós vamos acender vela de Hanukkah no Natal, né? Não dá para falar muito mal do Papai Noel, então. As velas de Hanukkah, pessoal. As velas de Hanukkah. O Rabi Yohanan Shaul trouxe uma importante shiur nessa noite sobre Hanukkah, sobre a luta dos macabeus e o que enfrentaram os macabeus. Ele fala sobre o filho de Hana, os filhos de Hana que venceram a imposição grega de transgredirem a Torá. O rei que fez promessa a cada um dos filhos que aceitassem comer carne de porco. Lembra, não? Não é isso, Rabi? E da reação de Erudá, de Matatias, sobre a profanação das coisas sagradas. Esse período de 100 anos de autonomia judaica na liderança dos macabeus foi um intervalo de que Israel teve independência, ou seja, não tinha nenhum grande domínio subjugando Israel. Babilônia, a Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia. Entre a Grécia e Roma, Israel teve mais de 100 anos
da dinastia dos Macabeus, em que nenhuma grande potência dominou, até que Pompeu, um general romano, conquistasse, aspas, a Judéia, porque os judeus, a Judéia dos Hashmonaim já eram aliados, ou tinha aliança com o Senado romano. Roma já havia declarado apoio a Israel quando ainda os gregos dominavam. Depois, Pompeu, ele vai pôr na conta a conquista da Judéia para conseguir o papel de imperador romano. Quando o general acumulava conquistas, expansões, então ele se tornava mais viável para se tornar o próximo imperador romano. Pompeu não conseguiu, porque foi covarde. Ele conquistou uma coisa de que praticamente já tinha aliança com os romanos, mas era inevitável, porque os profetas já haviam dito sobre essas intempéries. O sonho da escada, lembra o sonho da escada? Jacó viu Roma subir. E Jacó viu, muito embora demorou, ele viu Roma descer. Os anjos que iam à frente e que vão à frente de todos os povos. Então, pessoal, Vayeshev, ela é uma mensagem clara de que a constituição do que agora Jacó vai receber de Hashem volta. E eu quero provocar vocês para os estudos. Vocês se lembram que nessa paraxá, durante a sua leitura da semana, Jacó pôs a cabeça na pedra, não pôs? O que ele prometeu? O que Jacó prometeu depois de acordar do sonho da escada? Se o Senhor, pelo caminho que vou, me prover de pão, de água e de vestimenta, quando voltar a esse lugar, lhe darei o dízimo de tudo. Eu estou provocando vocês para lembrarem dessa reza, porque agora nós vamos começar a estudar sobre a volta, sobre o retorno de Jacó. E de que forma que isso vai cumprir e a que custo que vai ter a Jacó. Por que eu estou provocando isso? Porque essa promessa passa desapercebida na leitura de muitos. Você passa, repassa e não compreende o momento em que Jacó cumpre, quando cumpre e a que custo cumpre. Tá bom? E nós vamos entender também, vamos compreender também sobre as características dos povos de que Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó para ser o pai. Vamos entender. Isso explica sobre o nosso calendário brasileiro, ocidental. Isso explica sobre o calendário de todos os outros povos. Isso explica também sobre o nosso calendário, que é solar e lunar. Vamos entender, né? Vamos entender isso aí.